Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor nos traz aqui, porque o Senhor falou conosco, o Senhor continua falando, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser a Tua voz, que nós possamos transmitir a Tua palavra e a Tua verdade. Fala conosco, esteja conosco, que nós possamos, Pai amado, ter essa consciência de que o Senhor habita em nosso meio. Em nome de Jesus nós adoramos, nós oramos, nós vivemos. Senhor Jesus Cristo, que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam agradáveis a Ti, Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Amém? A adolescência. A adolescência é um período muito interessante. É um período intenso onde nós descobrimos a nós mesmos. Nesse período nós começamos a questionar sobre quem nós somos, como nos posicionamos em relação aos outros que estão na nossa sociedade. Qual é o meu papel no mundo? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? É um período em que os jovens começam a se perceber como pessoas autônomas e passam a tentar perceber quem elas de fato são. Por isso esse período é marcado normalmente por conflitos, principalmente com os pais. Nós sabemos que os adolescentes gostam de entrar em conflitos com os pais, é uma fase um tanto quanto difícil de lidar. Já que o adolescente ele quer descobrir a si mesmo e qual é a sua identidade, e ele percebe que a sua identidade não é aquela necessariamente que os pais colocaram sobre ele, mas que ele é uma pessoa autônoma. É nesse momento que os jovens tentam perceber quem eles verdadeiramente são. E tudo começa assumindo a identidade de um grupo de pessoas com quem normalmente se convive, com quem normalmente se anda. E dentro desse grupinho de amigos, por mais que eles achem que eles são totalmente autênticos e verdadeiros, e um tanto quanto únicos e especiais, eles todos vão começar a se vestir da mesma maneira, todos vão ouvir a mesma música e todos vão falar da maneira exatamente igual. E nós percebemos então que eles não são tão autênticos assim, mas na verdade estão apenas assumindo a identidade do grupo. A forma como eles se vestem provavelmente é a forma como eles comunicam quem eles entendem que eles são, ou quem eles acham que eles verdadeiramente são. Essa é a forma pela qual eles tentam se mostrar para o mundo, por meio dos seus cabelos, por meio das suas roupas. E por mais que eles achem no momento que eles estão arrasando com aquele look descontraído, ou quem sabe radical, eu tenho certeza que depois de 10 ou 15 anos, quando eles olharem as fotos de quando eles tinham 13, 15 anos de idade, eles vão ficar muito envergonhados da forma brega com a qual eles se vestiam. Eu já passei por essa experiência, eu vejo minhas fotos na adolescência, eu falo, meu Deus do céu, o que esse garoto tinha na cabeça? E eu tenho certeza que você também deve ter olhado para si mesmo do passado e falar, meu Deus, cabeça de vento. Parece, meus irmãos, que eles acreditam que as roupas podem comunicar quem eles são. Não somente eles, a consultora de moda Tati Yagui concorda com essa percepção. Sim, as nossas vestimentas comunicam muito mais do que nós podemos imaginar. Cada elemento do design que usamos para nos adornar possui uma comunicação diferente. Cores, linhas, formas e texturas despertam sentimentos distintos. A preferência de cada elemento está associada a um desejo de imagem, personalidade ou estilo pessoal. A decoração de um ambiente é uma analogia bem simples que podemos fazer com relação a se vestir. Da mesma forma que um ambiente lhe desperta mais aconchego, uma roupa lhe desperta mais acessibilidade, ou credibilidade, ou alegria, e etc. Os adolescentes, em sua busca por si mesmos, sabem bem que as roupas comunicam quem nós somos. Mas não somente eles. Parece que o apóstolo Paulo também entende que nós somos aquilo que nós vestimos. Como ele diz no nosso texto de hoje, pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
É o conselho que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Roma. E sim, eu não vou falar aqui hoje sobre conselho de moda para cristãos, nem trazer um manual sobre como o cristão deveria se vestir ou deixar de se vestir. Eu sei que alguns de vocês já devem até ter ouvido bastante sobre como vocês deveriam se vestir e como a modéstia está envolvida com tudo isso, mas sinceramente, não é sobre isso que eu pretendo falar. E nem é sobre isso que o apóstolo Paulo falou nesses poucos textos que nós estamos lendo aqui. Isso está longe de ser o meu intuito, e do intuito do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, pelo menos. Ele está querendo falar que a comunidade não deve apenas vestir roupas no que tange a aparência que eles vão demonstrar na rua, na sociedade, mas que eles deveriam se vestir de Jesus Cristo. Nos vestir de Jesus Cristo. Não é somente em Romanos que Paulo fala sobre Jesus Cristo como se ele fosse uma roupa que nós literalmente colocamos. Em Gálatas 3:27 ele diz: porque todos vós em Cristo Jesus fostes batizados, vos revestides de Cristo. Já em Colossenses 3:9-14 ele diz o seguinte: não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Em Gálatas, Paulo fala que todos que foram batizados vestiram Jesus em si. Em outro lugar, em Colossenses, ele fala que nós devemos nos despir do velho homem e vestir o novo homem. E vestir o novo homem em Colossenses envolve vestir-se de amor, vestir-se de boas práticas, estar revestido de Cristo ao ponto que a sua etnia ou a sua origem já não tem mais nenhum significado, ou não tem a palavra final sobre quem você é perante Deus. Essa realmente é uma linguagem curiosa que o apóstolo Paulo faz uso nessas cartas, mas principalmente em Romanos. Aqui em Romanos, o revestir-se em Cristo vai muito além das conclusões que ele chega em Gálatas e em Colossenses, onde essa nova vestimenta está ligada a batismo. Aquelas pessoas que participam do sacramento recebem essa nova realidade de estar vestidos em Cristo. Aqui em Romanos, revestir-se de Cristo é a conclusão para uma vida ética, baseada nos padrões estabelecidos por Cristo, principalmente o padrão do amor. O amor está no centro do texto que nós lemos hoje aqui na igreja, Romanos 13, versículos 8 ao versículo 14. Mas antes nós precisamos entender um pouco sobre o nosso contexto. No final do capítulo 12, ele fala, no último versículo, que ninguém deve se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal pelo bem. Em Romanos 13, então, ele começa a falar para aquelas pessoas que elas deveriam sobre a forma como elas deveriam se relacionar com as autoridades do Império Romano. Esse texto de Romanos 13, 1-7, muitas pessoas vão achar que Paulo está estabelecendo uma espécie de doutrina sobre como o Estado deve funcionar de uma maneira cristã, e como se o apóstolo Paulo fosse uma espécie de John Locke do século I, ou algum outro pensador inglês do século XVIII e XIX. Mas não. Provavelmente, Paulo estava se direcionando não como um pensador filosófico questionando sobre a origem dos estados atuais ou antigos, mas ele provavelmente estava dando uma bronca para uma comunidade
que, quem sabe, há pouco tempo atrás tivesse sido expulsa de Roma, como aconteceu no ano de 64, quando os judeus se amotinaram contra o imperador e fizeram um motim, foram julgados, expulsos e só puderam voltar para Roma quando o imperador Cláudio César morreu. Provavelmente Paulo está muito além de estabelecendo uma doutrina. Assim que o Estado deve funcionar, deve estar falando muito mais como um pastor, ou quem sabe até mesmo como um amigo. Olha, meu irmão, toma cuidado. Não vai fazer besteira. Se você fizer besteira, você vai ter que arcar com as suas atitudes. Você vai ter que responder pelos seus atos. Não vai ser muito bom responder por esses atos. Então, vamos com calma aí, tá bom? Até que então, nós, após falar sobre pagamento de taxas e pagamento de impostos, no versículo 8, Paulo fala: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor. De fato, por mais que os impostos que eles deveriam pagar para o Império Romano pudesse ter sido muito alto, até mesmo abusivo, ao ponto desse pessoal ter feito motins contra o Imperador Romano ainda no século I, mesmo assim, isso era algo que eles poderiam pagar. Uma dívida é algo que nós podemos pagar, principalmente se ela for financeira. Às vezes a gente leva muito tempo, mas a gente consegue liquidar a nossa dívida. Mas existe uma dívida que o apóstolo Paulo tem consciência de que esses irmãos eles nunca vão conseguir quitar. Essa é a dívida do amor. O amor é uma dívida que nós sempre teremos que quitar, mas que nós nunca teremos recursos suficientes para pagar essa nossa dívida. A verdade é que todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo foi encontrado por um amor imensurável. Foi infinitamente amado por Deus. Afinal de contas, logo antes, Paulo falou que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E todo aquele que foi resgatado das garras do pecado e da morte e passou a não viver mais nesse mundo de morte e pecado, mas a viver no reino do amor de Deus, essa pessoa é amada. Este amor é tão grande que nós o recebemos e nós não temos como retribuir plenamente por todo amor que nós recebemos. Mas então a pergunta que pode ficar: já que nós não conseguimos retribuir esse amor que nós recebemos, isso significa que nós não devemos nem mesmo tentar pagar de volta o amor que nós recebemos? Muitas pessoas podem chegar à seguinte percepção: se há uma dívida tão grande, então eu não vou fazer nada. Então eu vou ficar endividado mesmo. Não. Por mais que essa dívida seja grande, a dívida do amor recebido, nós devemos nos esforçar para pagá-la. Para Paulo, nós devemos sempre nos esforçar para demonstrar o nosso amor a Deus. Mas como nós demonstramos o nosso amor a Deus em resposta ao amor que nós recebemos dele? Eu demonstro meu amor para Ele apenas quando eu canto, quando eu oro, quando eu estou reunido com os meus irmãos em adoração? Não. O amor que nós recebemos a Deus, a nossa justa retribuição é demonstrada quando nós amamos uns aos outros. Essa é a forma como Deus escolheu receber a nossa demonstração de amor para com Ele, amando uma terceira pessoa. Eu demonstro meu amor a Deus, que é uma segunda pessoa em relação a mim, amando um terceiro, amando uma outra pessoa, tentando amar essa pessoa da mesma forma como eu fui amado por Deus. Ou como a Bíblia fala, amando o nosso próximo. Amando o nosso próximo. Como Paulo fala, quando nós fazemos isso, quando nós amamos o nosso próximo, nós cumprimos plenamente toda a lei de Deus. E cumprir a lei de Deus é a melhor forma de agradar ao próprio Deus. Qual a melhor forma, então, de vestir-se de Cristo Jesus? Amando.
Ele que é o ser que mais amou na terra. Como nós podemos nos revestir de Cristo? Amando ao próximo, cumprindo a lei, assim como Jesus a cumpriu. Além disso, revestir-se de Cristo envolve ter uma consciência sobre a realidade em que nós vivemos. Ou melhor, fazer a seguinte pergunta: que tempo é esse que nós estamos vivendo hoje? Paulo diz que há o tempo que nós devemos despertar do sono, o tempo em que a noite está quase passando e o dia vem chegando. É como se nós vivêssemos um eterno às 5 horas da manhã, quando o sol ainda não raiou, mas ele já vai raiar. Já é um novo dia. Nós já conseguimos observar o crepúsculo das primeiras luzes do sol no horizonte. Um novo dia se finalizou. O velho dia se finalizou, a noite já foi embora, um novo dia está surgindo. Uma nova era está surgindo. Que tempo é esse que nós vivemos? Paulo acreditava que o evento do fim dos tempos, realmente escatológico, em que Deus agiria para derrotar os inimigos de Deus e para reclamar de volta para si a criação, já aconteceu por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando Paulo afirma coisas como em Gálatas capítulo 4, versículo 4, agora, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele dá atenção ao fato de que o Filho veio de fora da criação para dentro da criação. Além disso, o advento, a manifestação, a revelação de Jesus Cristo no mundo deu a Paulo a compreensão de que o plano de Deus, uma nova compreensão para Paulo sobre o plano de Deus para a humanidade e para toda a criação. Paulo acreditava que a ressurreição dos mortos, um evento que para o judeu normalmente era visto como algo que aconteceria somente no final dos tempos, já aconteceu para Jesus, o Messias. Isso é, o futuro de Deus já invadiu o tempo presente, aqui e agora, significando que Paulo não pensava que havia um movimento cronológico linear, início ao fim, mas que o futuro invadiu o meio da história. Em vez de, como Paulo entende essas duas eras, a era antiga e a nova criação, ou como Paulo diz em outros lugares, o presente século mal, em Gálatas 1:4, e a nova criação, como ele diz em Gálatas 6:15 e 2 Coríntios 5:17, elas estão presentes na realidade hoje. Elas se sobrepõem e estão em um conflito contínuo. De certa forma, o futuro em que Jesus governará o cosmos já aconteceu e ainda assim acontece. Mas ela coexiste com esse mundo presente com o qual nós vivemos. Assim, um segundo aspecto importante dessa teologia do Paulo é essa noção de que o futuro invadiu o presente por meio de Deus e isso fez com que o mundo começasse a ser redimido das forças do mal e das trevas. E Paulo entende que as igrejas, inclusive a igreja de Roma, elas vivem nessa tensão, dessa sobreposição do futuro com o passado. Em outras palavras, nós somos aquelas pessoas em que Paulo diz em 1 Coríntios 10:11, aqueles sobre quem o fim já chegou. Paulo entende esse conflito de eras ou de dois mundos. Ele apresenta uma diversidade de metáforas entre elas, como a oposição entre o reino das trevas, o reino da luz, em viver na graça, em viver na carne, em viver no mundo de pecado ou viver no mundo de vida. Que tempo é esse que vivemos hoje? Vivemos um novo dia de Deus. Enquanto a noite de trevas está indo embora, nós já vivemos hoje esse novo dia. E nós devemos aprender a discernir isso. E não somente discernir,
Ter compreensão é muito pouco, meus irmãos. Nós devemos aprender a viver. Por isso, Paulo fala que nós devemos viver utilizando as armas de luz, não as armas das trevas. Nós devemos andar hoje como cidadãos das luzes, não cidadãos das trevas. Nós devemos andar como pessoas que se revestiram de Cristo Jesus. Nós devemos deixar que Jesus Cristo defina a nossa identidade, defina quem nós somos. Essa busca por identidade que nós passamos no início da nossa juventude, a resposta não está em como o outro vive, o meu grupo, ou até mesmo em uma busca dentro de mim mesmo, mas está em uma busca em quem Jesus Cristo é, e em me vestir não com a roupa da moda, ou a roupa que melhor vai expressar o meu sentimento, mas em me vestir de Jesus Cristo. E manifestar não as minhas obras, não quem eu sou, mas manifestar a Ele. Dessa forma, nós entendemos que a nossa vida, a forma como nós entendemos esse mundo presente, ou então a nossa ética de amor, em outras palavras, são a manifestação desse novo tempo de Deus. O convite do apóstolo Paulo para a igreja é: revista-se de Cristo. Que nós, meus irmãos, possamos nos revestir de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, pela Tua verdade. Nós agradecemos porque o Senhor fala conosco. Que nós possamos nos revestir de Ti. Que nós possamos nos revestir e andar manifestando as vestes de Cristo, para que as pessoas possam ver, Te conhecer, que elas possam ser alcançadas por Tua mão, Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Pai, que nós possamos manifestar o Teu amor onde nós caminhamos, que nós possamos observar a luz brilhando, que nós possamos ser luz onde só há trevas, Deus. Sê conosco, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, nós oramos. Amém.